deixou você ver, deixou você tocar, deixou você sentir, deixou você abraçar, deixou você experimentar, é porque Ele tem o poder de dar nas tuas mãos muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Existe muita maldade intelectual hoje, né? E isso é uma parada que viralizou porque as pessoas entendem de uma maneira como se Deus fosse obrigado a te dar tudo aquilo que Ele te deixa ver. Aquilo que eu consigo sonhar, Deus vai me dar. Isso, mas o que as pessoas não pegaram? É que o começo da mensagem, eu digo, se Deus te der uma... Com mensagens que tocam milhões de corações, ele se tornou o maior youtuber de pregação individual do mundo, acumulando mais de 500 milhões de views, 10 milhões de inscritos no YouTube e uma audiência de mais de 16 milhões de seguidores no Instagram. O convidado de hoje é Dave Leonardo. Como que eu alinho a minha vontade com a vontade de Deus? Qual que é a certeza que você tem sobre o amanhã? Que eu vou levar meus filhos na escola. Será? Eu já parou pensar que nós temos o privilégio de ter um Deus que sabe sobre o nosso futuro. Tem coisas que você vai fazer num cenário de caos que todo mundo vai dizer, mano, não vai dar certo. Mas se você estiver em paz, porque você tem uma tranquilidade, você buscou em Deus, você tem uma resposta sobre aquilo, você vai fazer e vai acontecer. Turma, antes de começar o episódio, eu tenho um recado muito especial de um dos patrocinadores do Como Você Fez Isso, que é a Trinca, que agora está em cartaz no Vibra São Paulo. Se você não garantiu o seu passaporte, agora, sessões novas, temáticas, cada dia com um tema diferente. Você pode adquirir várias sessões ao longo do ano inteiro. Só clica no link. A Trinca foi um sucesso. Mais de 80 mil empresários passaram pela turnê no ano passado e esse ano vai ficar também muita gente de fora se você deixar para a última hora. Então, clica no link, veja todo o nosso calendário e garanta agora o seu passaporte para você estar em apresentações que são únicas, temáticas e, obviamente, a maior formação de empresários do Brasil vai acontecer no Vibra São Paulo com a Trinca, tá bom? E agora, vamos ao nosso episódio. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. E como vocês viram na nossa abertura, eu recebo um cara muito especial e como eu tô feliz dele bater esse papo, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção, eu tenho certeza que você vai ficar reflexivo, você vai pensar e você não vai deixar, às vezes, o seu cotidiano te engolir e fazer você não ter reflexões profundas para você se conectar de um jeito ainda mais poderoso. Então eu queria, obviamente, como vocês já viram na nossa introdução, mas aqui nos nossos estúdios, Como Você Fez Isso, que toda a produção me ajuda a receber Dave Leonardo. Palmas para o Dave Leonardo! Olha aí! E aí, meu mano? Meu lindo! Eu fiquei com vergonha, mano. Eu não tava preparado pra um auditório. Não é gostoso? Não, é sensacional, mas eu tô com vergonha. E eles interagem e respondem, ó, palmas para o Dave, gente, de novo. Olha que legal. Eu amo essa plateia. A melhor plateia do Brasil de podcast. Muito bom, muito bom. Esse eu fui surpreendido. Primeiro, tô muito feliz de você estar aqui. Obrigado, mano. Tá, então... Você vê que o nosso podcast, eu sempre falo pra todo mundo, né? O próprio título, ele já dá o tom do papo, né? O como. E a palavra mais buscada na internet, né? Como. Tarará, tarará, tarará. E o que eu queria trazer pro papo de hoje, obviamente eu vou navegar muito pela tua história, tá? Você é um cara que, eu acho difícil algum brasileiro minimamente não ter sido impactado por alguma das suas mensagens, né? E o como que a gente trouxe é como reconhecer a voz de Deus, sabe? Como saber quantas pessoas que, obviamente, acreditam, né, em Deus, acreditam em divindade, mas não tem um nível de intimidade. Eu acho que tem gente que tá gelado pra caramba sem intimidade, tem gente que já tá morninho, tem gente que tá quente, mas não pode deixar esfriar. Mas muitas pessoas têm esse... Eu queria conhecer primeiro a tua história. Assim, como é que foi pra você... Esse encontro seu com Deus, esse desenvolvimento da espiritualidade, foi uma coisa que você buscou, foi uma coisa que você, sabe, você tropeçou no buraco e caiu, e a partir dali, e eu quero saber a primeira vez que você falou assim, cara, a partir daqui tudo começou. Eu queria conhecer a sua história para navegar, eu acho que vai ser muito importante, porque quantas pessoas, às vezes, perguntam, né? Quando eu tô dividindo ali, eu sempre gosto de fazer os meus estudos bíblicos, sou um cara que eu gosto muito de ler, principalmente a palavra, é um jeito que Deus fala muito comigo. Muito bom.
E eu acho legal a gente saber como é que Deus fala com a gente, É. tá? Mas tem muita gente que me pergunta, né? Quando eu sei que é a minha voz, a voz da minha consciência, até Deus falando comigo, obviamente na intimidade você vai desenvolver um pouco mais, mas eu queria, obviamente nosso público é muito empreendedor, muito empresário, muito vendedor, muita gente tá batalhando, cara, muita gente querendo crescer. E eu acredito que, primeiro eu vi, né? As pessoas mais prósperas que eu conheço, e eu não tô falando apenas financeiramente falando, mas de família, de casamento, sabe? De uma vida feliz, uma vida em paz. São pessoas que são espiritualmente muito bem resolvidas e desenvolvidas. Tá? Isso é uma coisa particular, né? Uma coisa do meu conhecimento, as pessoas que eu conheço. E o primeiro, eu queria saber como foi a sua história, como foi esse encontro seu, como é que tudo começou? Cara, eu acho que essa é uma dúvida recorrente porque não existe uma regra. Não existe uma maneira de você dizer, ó, é assim e a partir desse momento vai ser sempre assim. Né? Deus, você olha na Bíblia desde Gênesis, a forma de Deus comunicar com as pessoas foi passando por várias formas, né? De várias maneiras. Então Deus falou através de sonhos, através de profetas, Deus falou através de um animal, de uma jumenta, Deus falou. A questão importante é saber que Deus nunca deixou de falar por obstáculos. Deus sempre falou. De qualquer maneira, Deus sempre falou. Então não existe alguém que Deus não possa acessar. Não existe alguém que Deus não possa falar. Deus, ele vai falar de uma forma tão audível e real que quando for Deus será impossível dizer que não foi ele que falou. A questão mais importante é que o ponto de deslocamento da fé para uma maturidade, ela é necessário que haja um relacionamento. Então, o relacionamento com Deus é aquele que vai te dando a certeza de quando ele de fato está falando com você e quando é a sua consciência. E essa dúvida ela é muito recorrente, porque a gente tenta nos enganar a todo tempo, para coisas positivas e para coisas negativas. Então, às vezes, por exemplo, quando você não quer tomar uma decisão ousada, então você vai vestir o seu medo de sabedoria e vai dizer que aquilo foi Deus que falou para você não fazer. Uau! Entendeu? Então esse é o problema. Às vezes nós tentamos colocar em Deus as nossas vontades e afirmar naquilo que Deus não disse o que a gente desejava ouvir. Assim, se eu quero, foi Deus que me disse. Pronto, exatamente. Ou se está dando certo, é Deus que está fazendo. E nem sempre o que está dando certo é Deus que está fazendo. Às vezes o fato de dar errado é mais prova que Deus está presente do que qualquer outra coisa. Então, essa é a grande dificuldade que nós, por isso, precisamos, antes de tentar ouvir o que Deus quer, é quem Deus é. Que é, de fato, o que vai produzir o relacionamento. A gente está muito querendo sempre o final das coisas, né? O que Deus quer para o meu futuro. O que Deus quer para o meu amanhã, sempre conectado a uma estação que ainda não aconteceu. E a pergunta, talvez, mais lógica seria, Deus, o que eu devo fazer com o meu passado e o que eu preciso fazer hoje? Porque a maioria das coisas que nos bloqueiam de viver ao centro da vontade de Deus foram as coisas que nós fizemos quando Deus não estava na nossa história, ou quando a gente não permitiu que ele estivesse fazendo parte. Então todas essas marcas são gatilhos que impedem de a gente viver de fato aquilo que Deus tem para nós. Então por isso que ela vai muito mais longe, essa conversa, porque ela parte de um pressuposto de um relacionamento mínimo. E hoje as pessoas não querem esse relacionamento mínimo, porque o relacionamento mínimo vai exigir uma vida de oração, e não estou falando de uma vida profunda de oração, mas de uma oração mínima, pelo menos para um começo, de uma vida devocional, de hábitos que te aproximem de Deus. Então a gente quer só a resposta, mas não tem vida com Deus nenhuma. É interessante você imaginar que você tem acesso a um Deus que minimamente se relaciona, mas você deseja a resposta mais impactante da sua história. Talvez você tenha, Deus é misericordioso, e talvez você compreenda no meio de uma grande tempestade, mas nada mais poderoso do que uma vida de relacionamento vivo com Deus. Eu acho que o dia a dia, ele é muito mais poderoso, sabe? No meu caso, né, como você perguntou da minha história, eu tive um encontro com Jesus no pior dia da minha vida. Uau! O pior dia da minha vida, a única referência de socorro, de salvação que eu tinha, era aquilo que eu ouvia quando eu tinha 5 anos de idade, que era o Evangelho. A minha primeira vez que eu posso dizer que eu ouvi Deus e talvez não reconheci, eu tinha 5 para 6 anos. Deus falou comigo através de uma mulher
que hoje até hoje ela prega para crianças, que é a tia Jo. Tia Jo é o nome dela. Que legal. E eu tenho um carinho muito grande por ela, mas ela profetizou algo sobre a minha vida, que Deus estava falando sobre o meu futuro, que é basicamente o que eu vivo hoje. Qual é o problema? Eu ouvi essa palavra, mas voltei a morar justamente na prisão que cerceava essa realidade, que era a minha casa. Então é muito dissonante assim, você ouvir uma voz aqui tão maravilhosa sobre o teu futuro, mas a voz do teu presente ela é tão trágica. Então essa foi o meu primeiro contato. Eu ouvi a voz de Deus sobre o meu futuro, mas voltei a morar dentro da realidade que era a prisão do meu futuro. Então, durante muito tempo da minha vida, tudo aquilo que eu ouvi nunca fez sentido, porque a realidade que eu estava inserido não me dava a oportunidade de vivenciar aquela palavra tão poderosa. Né? Porque a palavra era, por exemplo, sobre falar para milhares de pessoas. Mas como que alguém que não tem voz dentro da sua própria casa, que é calado dentro da própria casa, vai ter a voz sobre a vida de milhares de pessoas? Não faz sentido. Então, eu ouvi a vida toda que eu era burro, que eu era retardado, que eu nunca ia chegar a lugar nenhum. Eu vi milhares de vezes isso do meu pai, por exemplo. Então, como que meu pai diz isso e um Deus que eu nunca vi diz que vai ser algo poderoso, entendeu? Uhum. A conta não fecha. Então, durante muito tempo da minha vida, eu tinha essas duas vozes. Uma voz que eu tinha uma leve memória e uma que falava todos os dias as mesmas coisas. Então, quando eu estava com 19 anos de idade, eu tive um encontro com Jesus, porque sabe, tem um dia que você acorda e você não quer mais viver, sabe? Esse foi o meu dia, eu não queria mais viver. Todas as coisas que aconteceram, todas as realidades que aquele dia vieram sobre mim foi muito pesado, e eu pensei sinceramente naquele dia de acabar, sabe? Mas daí eu tinha aquela leve memória de quando eu tinha 5 anos, sabe? De uma voz de um Deus de amor, de um Deus que podia fazer alguma coisa. E, cara, fazia tempo que eu não contava isso. Desculpa que eu tô... Tem dia que é mais difícil lembrar, mas... Nesse dia, cara, eu entrei dentro do meu quarto. Meu quarto não tinha porta. E eu fiz a oração mais sincera. Eu tô resumindo bastante, assim. Eu fiz a oração mais sincera da minha vida. E minha oração foi: Deus, se o Senhor é real, se o Senhor existe de verdade, eu preciso que o Senhor fale comigo. É só assim para eu saber agora. E, cara, eu rasguei meu coração de verdade. E aí lembrei da Bíblia da minha mãe, que estava lá no quarto dela. Minha mãe orava muitos anos pelo meu pai, por mim também, de certo modo. E aí eu peguei a Bíblia, levei pro meu quarto, dobrei o joelho e falei: Jesus, é a única forma que eu tenho para te ouvir, é assim agora. Aí eu peguei a Bíblia e abri Salmo 116. Ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Então encontrei angústia e tristeza e disse: ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é, Ele salva. Aí eu comecei a chorar muito, porque era exatamente a minha realidade daquele dia, de tudo que estava acontecendo comigo. E Deus estava me respondendo, e eu falei: Senhor, se é o Senhor mesmo que está aqui, se o Senhor está ouvindo a minha oração, fala de novo. Aí eu fechei a Bíblia e abri Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Uau. Então, daquele dia, 23 de abril de 2009, agora, vou fazer 15 anos desse dia. 16 anos desse dia. Então, naquele dia eu dormi de um jeito. Aliás, eu não dormi, aconteceu muita coisa comigo aquela noite. E eu fiquei 3 noites sem dormir. E a minha vida mudou a partir daquele dia. Nasceu um desejo incessante no meu coração de falar para as pessoas o que eu havia vivido. E a minha primeira pregação foi o meu testemunho para 30 jovens. E ali eu comecei a viver o evangelho, o meu casamento, que a Paula é minha primeira esposa, minha primeira namorada, perdão, que é a minha esposa. E eu ali, nosso namoro que estava para acabar, restaurou, tudo que estava destruído foi restaurado e a nossa vida começou a mudar a partir daquele dia. Acho que eu vi no seu Instagram uma foto de você num ônibus. Ixi, uma foto antiga, você num ônibus.
falando com as pessoas. Você chegava assim, no ônibus, cara, eu preciso dividir com alguém. Cara, eu fiz tantas coisas, desde de praça, de ônibus, de pegar o telefone e ligar para um número aleatório. Você fazia isso. Eu vi, porque... A gente chama em venda de cold call, né? Você quer ligação cara. fria. Vou ligar para um lead que eu não sei a menor ideia que é, cara. E falando nesse cold call, essa linguagem foi tão interessante porque a gente estava em alguns jovens assim na igreja na época. Eu fui líder de jovens durante muito tempo também, depois dessa experiência. E aí eu falei assim, ó, me dá um número, parece coisa maluca, né? Mas quando você tá muito apaixonado, isso é muito parte da rotina, essas maluquices, porque daí você vive o sobrenatural. A maioria das pessoas não vivem mais o extraordinário porque acreditam que amadureceram a tal ponto de não desfrutar mais daquilo que só Deus pode fazer. Então a gente pegou o número de cada um e ligamos, e atendeu uma moça. E aí a menina atendeu, e quando ela atendeu, eu falei, oi, tudo bem? Aqui é o Dave, ninguém sabia quem eu era. E eu falei assim pra ela, aí o Senhor, Jesus, colocou o seu nome aqui, o seu número aqui. Aí eu falei como que tinha acontecido. E a menina começou a chorar muito. E ela falou, eu acabei de levantar de uma oração pedindo para que Deus me respondesse. Uau! Porque eu não me senti amada por Jesus. Eu falei isso, cara. Aí nós tudo chorando, imagina, porque de fato Deus estava respondendo ela. Mas a nossa disponibilidade de fazer algo que ninguém tem coragem de fazer, né, normalmente, fez com que isso fosse possível na vida dela. Então esses testemunhos, eles são muito poderosos, né? Então tudo começou nesse 23 de abril de 2009. E aí, pode ter gente que tá pensando assim, cara, mas eu tô com meu joelho dobrado. Eu não tô ouvindo nada. Ou eu fiz tudo isso e nada aconteceu. Existem coisas que a gente precisa saber o seguinte. A experiência, ela não é uma doutrina. A experiência, ela é uma experiência. Deus pode fazer com você de uma maneira, Deus pode fazer comigo de outra forma. O que seria uma doutrina bíblica? Deus sempre ouve. Deus sempre ouve. Isso é uma doutrina. A gente pode ter a certeza que nós vamos orar e o Senhor vai nos ouvir. Ele sabe de todas as coisas. Não tem como Deus não saber. É lutar contra a própria existência de Deus. Agora, qual é a questão? O tempo de resposta está conectado ao processo e ao plano de Deus. E isso às vezes a gente não sabe. E, às vezes não. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, tem pessoas que a gente já viu que Jesus curou numa oração. E teve gente que Jesus não curou. Então existem coisas que a gente nunca vai saber. E é talvez aqui que mora a maior inquietação da nossa fé. Porque a inquietação da nossa fé repousa onde a gente não consegue, de fato, explicar algumas coisas. Então, por exemplo, por que Deus responde ele e não me responde? Ou por que Deus fala com ele e não fala comigo? Agora, talvez a forma de você resolver é, como é que você tem certeza que Deus não falou com você? Sabe? Será que Deus já não falou e você, porque não queria aquela resposta, disse que não foi Deus porque não era o que você queria ouvir? Né? Então, são milhares de caminhos, às vezes de problemas que a gente acaba criando para si. Por isso que a fé saudável é a fé que confia de maneira plena que Deus está fazendo. Salmos 37:5 diz, confia o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele de todo o teu coração. Então, a gente não pode ser refém de absolutamente nada, apenas confiar que Deus está no controle. E aí dentro desse caminho da nossa vida, a gente vai chegando a lugares que a gente não chegaria de maneira desconfiada ou buscando por experiências o tempo todo. Quando a gente aceita ao Senhor Jesus, né? Quando a gente quer sinal em tudo, né? Tudo a gente quer um sinal. Não, se o Senhor está comigo, tem que piscar a luz. Sabe, essas coisas que são muito conectadas a uma fase. Por isso que o relacionamento, ele vence essas fases. Concordo. Se você conhecer a sua esposa, né? Lá no Legendários, que acho que eu até já havia visto ela, mas você não precisa falar com ela todo dia pedindo para que ela te prove que ela te ama. Porque o fato de ela estar com você,
isso já é uma prova de amor muito grande. Então, um amor maduro não precisa de provas, de manifestações a cada 10 minutos. Você confia que ela ama você. Entende? Com Deus é um relacionamento com Deus saudável. Você não vai precisar ficar cavando provas ou experiências em todo momento. Porque o relacionamento produz essa maturidade de você descansar. Porque senão você não descansa. O tempo todo você está duvidando. Será que Deus está comigo? Será que Deus está, sabe? Então, a maturidade do relacionamento me leva para um lugar onde eu descanso que Deus está cuidando de todas as coisas. Sabe? Imagina Noé. Noé recebeu um projeto de uma arca. Ele nunca havia construído nada parecido e nunca havia visto chuva. Não havia chovido na terra. Deus pede para ele construir algo que ele nunca construiu, para viver algo que nunca ninguém viveu. E ele demorou 120 anos para construir. Imagina a quantidade de dúvidas que surgiu no meio desses 120 anos. Só que a Bíblia diz que Deus falou, tchau Noé, e voltou só no dia que a arca estava pronta. Então, durante 120 anos, A fé desse cara. Noé teve que lembrar todos os dias do que Deus havia falado para ele no dia 0. Noé, constrói a arca. O dia que a arca ficar pronta, é dessa maneira que vai acontecer. Cara, e essa é a questão que a gente precisa desenvolver. Quando Deus nos dá uma direção clara, se Deus já te deu a direção, você vai ter que seguir na direção, até que o dia que o seu milagre se torne o seu testemunho. E sem duvidar, sem vacilar, sabe? Continuar crendo, continuar indo. E essa é a questão, porque às vezes a gente quer provas para que Deus confirme aquilo que ele já falou. Então, às vezes Deus vai dar essa prova, mas às vezes Deus não vai dar, porque ele já falou. Então, a grande parte das coisas da nossa vida, Deus já falou na palavra. Já está na Bíblia. Então, as coisas sobre tudo que a gente precisa, das mais básicas, já estão todas na palavra de Deus. Tem coisas que não precisa de nenhum mover espiritual. A lógica da palavra já se aplica à nossa realidade. Por exemplo, tem coisas que que não são boas. Você vai querer que Deus te confirme algo que você já sabe que é contra a palavra dele? Uhum. Então, qual que é o sentido disso? Se não for imaturidade, né, minimamente maturidade, pode ser um desvio de caráter que você está tentando se reafirmar em Deus. Então essa é a parada, o relacionamento ele te amadurece, para te levar para um caminho onde você consegue descansar, repousar de fato. Você falou desse descanso e é verdade, né? Se você não descansa, que fé é essa que tá sempre duvidando, sempre precisando de uma prova? Exato. Então não é uma fé, é uma Exato. garantia, né? Exato, o tempo todo. É como se eu assinasse um contrato de locação com Deus e falasse: tudo bem, eu creio que o senhor vai pagar, mas eu quero que o senhor assine essa cláusula aqui, eu quero que o senhor faça isso aqui. Deixa um cheque calção. Não, eu preciso de garantia. Não, peraí. A garantia maior a gente já teve. A maior prova de amor que alguém poderia receber, a gente já recebeu, que foi a cruz. Então essa é a questão. A gente está muito conectado com realidades que a gente ainda não viveu, com ansiedade, sem conseguir descansar, tentando ouvir a voz de Deus no meio do furacão da nossa mente, sendo que Deus já falou sobre basicamente tudo com a gente, entendeu? Aí, eu acho que uma das coisas centrais pra galera, eu acho importante falar desse tema, porque todo empreendedor, ele é um cara que se planeja. Aham. Ele precisa, ele é um cara que ele flerta muito com o futuro. É a função dele. Sim. A função dele é a próxima tendência, o próximo planejamento, vender a visão pro time. Então ele tem uma visão, ele persegue a visão dele. Agora, como que ele, na sua visão, como que eu alinho a minha vontade com a vontade de Deus? Tá. Eu acho que existem alguns textos que são muito fortes sobre isso. Primeiro texto, Provérbios 16. O coração faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Primeiro, Provérbios 14, 12. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim dele é a morte. Qual que é a questão, cara? Ô Caio, eu compreendo exatamente isso, sabe? Mas vamos fazer um negócio, pensar assim, né? Vamos. Cara, o que vai acontecer amanhã? Qual que é a certeza que você tem sobre o amanhã? Que eu tenho? É. Cara, certeza mesmo? É. Que eu vou levar meus filhos na escola. Será? É. E se você morrer hoje?
Eu não tenho certeza nenhuma. Então a gente não tem nenhuma certeza. De fato, a única certeza que a gente tem é sobre o segundo que se passou. A gente só tem certeza das histórias que podemos contar. Ou seja, que é o que já aconteceu. O segundo seguinte pode acabar tudo. Concordo. Então, nós temos todo o direito de fazer isso, e eu acredito que isso é extremamente fundamental. Mas só isso não pode roubar a nossa paz para viver aquilo que é o nosso presente. Onde que a gente deve estribar, então, o nosso coração, né? Se apoiar? Quando a gente, pelo pilar da fé, é em Cristo. É buscar nele respostas. Porque tem coisas que às vezes a gente acha que pode dar muito certo e que Deus pode tirar do nosso coração para nos livrar de um grande perigo no futuro. Entendeu? Uhum. Então, tem coisas que podem parecer loucura para todo mundo, mas se você estiver em paz, você consegue ver aquilo acontecendo. E com uma paz que excede todo o entendimento, que é aquilo que a palavra diz, você vai viver. Agora, o negócio é que às vezes a gente está muito também preso a uma realidade humana, e a realidade humana ela é muito volátil. Você dorme e o mercado está de um jeito, você acorda e ele está de outro. Então, qual que é a graça também de viver o evangelho? É ter um Deus que já está no futuro. Então, já parou pensar que nós temos o privilégio da humanidade de ter um Deus que sabe sobre o nosso futuro. Então, cara, não é sobre consultar o futuro, é sobre se preparar para ele. Deus, guarda o meu coração. Deus, abre os meus olhos para ver aquilo que eu não estou vendo. Senhor, me faz entender as estações, me faz entender o que eu preciso fazer. Então, essa sabedoria que o Salomão vai falar sobre caminhos que parecem direito, mas o fim é a morte, essa percepção quem dá é a fé em Deus. É a nossa fé em Jesus, porque tem coisas que você vai fazer num cenário de caos que todo mundo vai dizer, mano, não vai dar certo. Mas se você estiver em paz, porque você tem uma tranquilidade, você buscou em Deus, você tem uma resposta sobre aquilo, você vai fazer e vai acontecer. Então, de fato, a fé ela é um combustível para o futuro. Por quê? Porque você serve um Deus que já está lá. Então, se você tem respostas de um Deus do futuro, significa que o teu presente está resguardado. Por isso que podemos descansar nele. E aí, a questão, às vezes, é que quando a gente só está olhando para o futuro, a gente acaba também esquecendo daquilo que é o nosso presente. Então, tudo se estraga no presente para chegar no futuro e não ter mais vida para viver. Mas, por exemplo, você é um cara que você executou muita coisa. Quanto projeto maravilhoso você lançou? Cara, séries e o da Netflix foi muito legal e tal. Então, isso é fruto de um planejamento. Sem dúvida. Isso é fruto, cara, eu tenho um objetivo Sem dúvida. de tal. E nesse meu tempo, então, porque eu vou dividir talvez pra mim, fique um pouco mais claro. Eu sou um cara que eu planejo pra caramba. E, obviamente, a maneira que eu me relaciono muito com Deus é se eu tô em paz das decisões que eu tô tomando. Pronto. A palavra fala que a paz precisa ser árbitra do nosso coração. Fale mais disso. Então, a paz, ela é que... Vamos lá. Primeiro, né? O conceito de paz é um conceito de ausência de conflito, certo? Então, existe a paz da Bíblia, né? Quando o apóstolo Paulo fala sobre a paz que excede todo o entendimento, significa que você não consegue explicar o que você sente. Imagina você estar num cenário de caos absurdo e mesmo debaixo daquele caos você está em paz. É isso. E aí alguém vai dizer, cara, como assim? Aí você vai dizer, mano, eu não sei explicar. Mas eu tô bem. Mas eu tô bem. Então, essa paz, ela não é produzida pela lógica humana, ela não é produzida pela nossa razão, ela é produzida em Deus. Não é paz da ausência de desafio, ou ausência de... Não. É aqui que repousa a nossa fé. A gente confia em algo que as pessoas às vezes não entenderam ou não conhecem ainda. Nós temos uma resposta, a gente tem uma direção, então tudo muda quando você já sabe aonde vai chegar. O caminho meio que vai ser diferente para um, para outro, mas o final, se ele já falou que vai acontecer, se nós temos uma palavra e é uma direção, vai acontecer. Então, essa paz, ela resguarda o nosso coração. Resguarda o nosso coração da ansiedade, resguarda o nosso coração de decisões precipitadas, resguarda o nosso coração de esmurecer por causa da crítica, resguarda o nosso coração de esmurecer por causa das pesquisas, sabe? Por conta de realidades que não se opõem àquilo que é o plano que Deus tem para nós.
Então, nada impede a gente de planejar. Eu sou exatamente igual a você. Eu planejo o ano, eu penso nas coisas, mas eu sempre digo uma coisa: Deus, esse aqui é o meu plano. Mas se o Senhor tem algo para fazer que não está aqui, esquece tudo que eu falei. E eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Até porque, Caio, se fosse pelo meu plano, se fosse pelo meu plano, eu não estaria aqui hoje. Por que eu não estaria aqui hoje? Por causa de você? Não, eu não estaria aqui hoje porque eu não teria feito aqueles vídeos, eu não teria feito a primeira série em 2018, e porque eu não teria feito, então eu não teria tido um resultado público, você nunca teria me conhecido, talvez eu não estaria mais com a minha esposa, porque eu tive um encontro com Deus, e foi isso o agente, né, que moveu a história. Então esse é o negócio. Se fosse pelo meu plano, cara, onde eu estaria? Mano, eu estaria na minha cidade, fazendo o que eu estava fazendo, talvez, eu era vendedor, e eu amava o que eu fazia, eu estava formando em direito, queria ser um advogado, eu teria feito o meu plano. Só que, cara, olhando hoje para aquilo que Deus me deu a oportunidade de ver, eu digo, caraca, mano, eu nunca ia conseguir ter tamanha criatividade de imaginar isso aqui. Você tem noção? Não tem como imaginar. Cara, eu tava essa semana, eu recebi uma ligação de uma pessoa, de uma pessoa pública. Cara, quando esse cara me ligou, na verdade um amigo me ligou e falou assim, cara, um amigo meu pediu o seu contato, posso passar pra ele? Pra quem é? Quando ele falou, eu falei, por que eu não passaria meu contato pra esse cara, né? Porque, meu Deus, eu vi esse cara desde quando eu era criança. Aí não, pode passar, tá? Eu fingi costume e tal, desliguei. Aí o cara me ligou por vídeo, eu demorei uns 10 segundos pra pensar como que eu ia atender ele. Você ia falar, fala meu lindo, você ia falar, sabe? Aí ele me chamou por vídeo, eu tirei print assim rapidão da tela, falou, mano, tudo bem e tal. E eu fiquei olhando, Jesus, cara, como que isso aconteceu? E aí o plano que eu não tinha capacidade pra fazer. Pra sonhar. Lembra sempre, nosso plano, ele é limitado ao que os nossos olhos enxergam. É sempre nessa medida. O que você planeja? Até onde os meus olhos enxergam. E o que os meus olhos enxergam? A realidade que me foi criada. Mas quem diz que a realidade que te foi criada ou apresentada até então é a realidade que Deus tem para o teu futuro? Por exemplo, uma vez eu estava conversando com um rapaz, eu morava numa kitnet na época, eu era recém-casado com a minha esposa, e tinha uma obra do lado da nossa casa, que estava um apartamento, que eles estavam fazendo aqueles paver de chão, sabe? Sim. E tinha um garoto que eu acho que ele tinha 17 anos. E ele veio do interior do Brasil para trabalhar lá. A carga horária, eles acordavam 3 horas da manhã, começavam a informar os pavers, faziam o concreto, colocavam nas formas. Quando era 6 horas da manhã, que o sol estava começando a nascer, eles ficavam em cima de pranchas de aço grande que ficavam vibrando para desinformar o paver, para então, quando fosse 10 horas da manhã, que é o pico do sol, ter acabado o trabalho. Cara, um trabalho, assim, pesadíssimo. Sim. Assim, sabe? Eu fiquei com muita dó daquele garoto, olhar um menino daquele e tal. Eu tinha 21 anos. E aí eu pensei, pô, eu vou lá, vou dar um conselho pra ele e tal, vou, né, fazer que... Ele pode ver uma coisa melhor, ele pode, sabe, romper com essa realidade e tal. E aí eu fui lá e falei pra ele, né, mano, olha, você... pode sonhar coisas melhores e tal, sabe? Você é um cara jovem, você tem projeção de vida. E aí ele falou, eu falei assim, mas conta pra mim, qual que é o teu maior sonho? E cara, ele falou o maior sonho dele. Qual que era? Mano, eu acho que é um pouco complicado, porque o maior sonho de alguém pode ser ainda o maior sonho de outras milhares de pessoas que vão nos ouvir. Sim. E como hoje a internet é um ambiente hostil, Sim. vão querer falar que a gente tá menosprezando alguma função. Tá bom. Aí como a gente tem que trabalhar pensando na mentalidade idiota. Mas era algo né? muito importante pra ele. Exato. Tá Era bom. muito importante pra ele, mas era extremamente pequeno. Sim. Entendeu? Então olha que loucura. É extremamente pequeno, mas pra ele era o mais alto na vida que ele poderia chegar. E por que aquilo ali era o mais alto? Porque foi a realidade que foi apresentada para ele. Sim. Então essa é a questão. Nós vivemos uma realidade que talvez, no meu caso, não me foi apresentada.
Foi algo que é um milagre de Deus. Então essa é a questão de ser refém do meu sonho, refém da minha ideia, refém da minha criatividade. Porque a minha criatividade, ela para num muro que é a minha visão. Aonde a minha visão foi? Foi o que você assistiu quando era criança? Foi o que foi apresentado para você? Foi o que seus pais te falaram? Foi um sonho que alguém introduziu em você? E para ali. Então essa é a parada de Deus entrar na história. Quando Deus entra na história, esse muro quebra, ele derruba, ele faz assim, ó, cai. E esse horizonte fica muito mais profundo. E o teu relacionamento com Deus vai te levando para esse lugar que você nunca viu, que você nunca imaginou, que você nunca sonhou. Pausa rápida no episódio. Olha isso daqui. 78% de vocês que estão assistindo esse episódio, vocês não estão inscritos no canal e vocês vão perder muita coisa. Às vezes aquele episódio que você não viu tinha o que você precisava. Então, para agora, só se inscreva no canal para você não perder nada. Eu tenho certeza que você vai ser o maior beneficiário disso, tá bom? Então, clica agora, se inscreva e você vai garantir que tudo chega até você, beleza? Então, volta no episódio, se inscreva e continue assistindo. Você acha que as pessoas têm, na sua visão, esse grande desafio de entregar o controle? Pois bem, se isso é tão maravilhoso, por que as pessoas não vivem? Né? Poxa, se a gente tem a possibilidade de viver algo tão sobrenatural, por que a gente não vive? Simples. Mesmo tendo uma palavra, a gente não tem coragem para se lançar em direção a ela. Calma aí, fala de novo. Ó, se Deus te dá uma palavra, vou ser bem claro. Vou usar um exemplo da palavra. Deus fala com Moisés sobre a terra prometida. A terra prometida era a terra que emanava leite e mel. Uma terra maravilhosa. Então a Bíblia fala que Moisés manda 12 espias para ver a terra. Esses 12 homens vão até a terra prometida, 10 deles olham e dizem, e vêm, né? Os 12 veem a mesma coisa. Qual era a realidade que eles estavam vendo? Moravam gigantes na terra, a cidade era fortificada e o exército de Moisés, o povo de Israel, era como gafanhoto, perto da força daquele povo. Os 12 voltam, correto? Os 10 dos 12 dizem, a gente não vai conseguir. A primeira palavra deles é, a gente não vai conseguir. A terra é fortificada, moram gigantes, a gente é como gafanhoto e tal. A Bíblia diz que naquela noite, toda Israel chorou durante a noite toda. Porque foram contaminados por uma visão pessimista, uma visão que era a realidade. Sim. Mas qual foi o ponto que os 10 espias esqueceram? Que Deus havia prometido para eles aquela cidade. Então, se Deus havia prometido, os gigantes não importavam. A cidade fortificada não seria poderoso para paralisar a vontade. Só que dos 12, 2, que eram Josué e Caleb, diz, subamos e possuamos a terra que Deus nos prometeu. Olha a diferença de realidade. Os 10 têm a mesma palavra de Josué e Caleb. Os 10 têm a mesma promessa, mas eles se apegam à realidade. E os 2 se apegam à promessa. Então, no fim, não adianta muito Deus te apresentar o futuro se você não está disposto a crer que Ele vai estar com você todos os dias. Que Ele vai ser presente no processo, que Ele vai ajudar você. Porque para isso você vai ter que entregar o controle de fato. Se você não entrega o controle, você nunca vai viver. Por quê? Porque você está aqui, não, Deus, desse jeito não dá. Não, se eu fazer isso, a conta não fecha. Não, isso aqui não tem como acontecer. E é isso, a gente fica refém dos nossos planos, porque os nossos planos cabem no nosso joystick da nossa vida. Está na nossa mão. Agora, o plano de Deus vai além. Sabe, são realidades que eu não conheço, são caminhos que eu nunca passei, são estações que eu não estou preparado para entrar. Pelo menos na minha visão, entende? Na visão que eu tenho construída. Então, quando você rompe você diz, Deus, o Senhor pode confiar, o Senhor pode controlar. A primeira coisa que você vai perceber é que as contas não fecham, a provisão ela é diária, não tem celeiro cheio, que são coisas muito importantes de se saber. Que quando você vive o plano de Deus, você tem que confiar na provisão, correto? Então, por exemplo, o povo de Israel, que é o mesmo povo de Moisés, a Bíblia diz que o maná caía todo dia, o maná era o que eles comiam, né? Só que qual que era o ordenamento? Não guardem para outro dia.
se guardasse, apodrecia. Sim. Quem não confia no amanhã que Deus está cuidando, guarda o maná. Só que o maná de hoje não serve para amanhã. Então, quando Deus está na nossa história, trabalhando, cuidando de todas as coisas, eu preciso crer que o Deus que cuidou de mim hoje vai cuidar de mim amanhã e depois de amanhã, até que a estação mude, até que a estação da provisão se torne a estação dos celeiros cheios. Na provisão, eu preciso ter fé que Deus vai fazer amanhã e depois de amanhã. Nos celeiros, eu preciso ter sabedoria para administrar, para que aquilo que Ele me deu em abundância não acabe e continue transbordando. Entende? Essa é a mudança de estação, mas é confiar. Eu lembrei do primeiro vídeo que eu vi seu. Sabe qual foi o primeiro vídeo que eu vi seu? Não. Não lembro o ano, mas eu nem morava onde eu moro hoje. Então, talvez, sei lá, 2019, 18, não sei. Quando você começou a produzir? Os 2018. vídeos? 18? É. Foi por ali. Talvez seja 20, eu não lembro. Que legal, não sabia, não. E foi exatamente, era mais ou menos, era uma virada de ano, dia 31, e você falando exatamente assim, pega todos os seus planos, coloca numa sacola e entrega pra Jesus. É isso aí. E eu tava no meio, cara. Eu e a Fabi, a gente faz sempre, na virada do ano, a gente revisa os nossos planejamentos anuais. Aham. E a gente tem uma dinâmica que a gente faz junto, cara, bem que a gente pega cartolina, sabe? Como a gente tem filho, a gente aprendeu a fazer essas coisas lúdicas. Ah, é legal, E mas a gente é legal. sempre faz com a gente mesmo. Cartolina, a gente escreve o que a gente quer e desenha e tal. A gente tira um momento de lazer disso. E disso, obviamente, é derivado um plano mais robusto. Uhum. E eu tava naquele dia. E aí pula aquele vídeo. Aí eu olhei pra tudo que eu planejei. A sacola que tu falou. Que legal. Então foi o primeiro vídeo. Que legal. Mas eu vejo como as pessoas têm esse desafio dessa... Qual ano foi isso? Cara, não sei, foi... Não lembra? Foi 19, entre 18 a 20. Foi nesse range, assim, eu não lembro exatamente qual foi o ano. Porque a pandemia, eu meio que perdi o horizonte de tempo, né? Uhum. É uma fenda ali do tempo. Quanto que foi, amor? Talvez Que foi legal. 2019. Não, porque essa dinâmica ela é muito poderosa. Mas sabe qual que é o negócio que às vezes a gente esquece? Porque o planejamento, ele é muito poderoso porque você, né, coloca ali, coloca a data, coloca o quê, como e quando, né? Exato. É isso, era isso. né? Mas para pensar que no meio de um caminho de 365 dias, quantas coisas que aconteceram que foi extraordinárias, que não estavam naquele planejamento. Novidades, coisas que acontecem que você diz, caraca, mano, isso aqui eu não planejei. E ao mesmo passo que tem isso, também tem coisas que não são positivas e que você não planejou e que acontecem. Onde que entra a vantagem? Quando nós estamos em Deus, a Bíblia diz, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, até quando está dando errado, na verdade está dando certo. Está tudo cooperando para algo melhor, maior, mais poderoso, mais incrível. Porque tem crises que geram os maiores crescimentos da nossa vida. E ninguém planeja a crise. Ninguém senta e fala, olha, eu quero que a minha empresa, no mês de maio, sofra uma crise grande para que eu possa pensar, então, fora da caixa, olhar o que eu nunca olhei. Ninguém planeja o dia ruim. E aí que tá. Deus é o único que consegue tirar do dia ruim um dia extraordinário, uma realidade extraordinária. Então, por isso que o nosso planejamento, ele é sempre carregado puramente de otimismo, correto? E com ausência de realidade, porque a gente não chegou na estação ainda. A gente não sabe quais serão as nuances das coisas. Você acha que as pessoas têm muito desafio de entender o que é uma coisa boa? Porque você pega, eu acho que é Romanos 8:28 essa, né? Isso mesmo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E foram chamados segundo os seus propósitos. Mas cooperam para o bem. Você acha que muita gente que entende que tudo vai dar certo? Não. Então essa é a utopia que algumas pessoas criam para si. Qual que é a questão? Eu, David Leonardo, eu tenho uma fé otimista sobre tudo. Sempre será assim. Se você observar hoje, as pessoas, por conta das coisas que dão errado, perdem o otimismo da fé. Uhum. Então eles são amargos. Eles preferem crer no pior e se der alguma coisa certa, terão lucro. Eu sempre estou esperando pelo melhor.
E se der algo errado, eu preciso confiar que Deus está no controle. Então eu sempre estou esperando pelo melhor. Interessante, hein? E minha fé é otimista. Sim. Porque senão, cara, que fé estranha é essa de alguém que vive esperando sempre pelo pior? Não, cara, eu quero que tudo dê certo. Tudo dê certo. A pergunta é, tudo vai dar certo? Não. Óbvio que não. Mas como eu creio que Deus está no controle, então eu sei que até quando tá dando errado, tá dando certo. Vou te dar um exemplo. História do meu avô. Meu avô, cara... Muito bom. Um dia eu entrei numa crise sobre a lei da semeadura. A lei da semeadura é, se eu planto uva, nasce uva. Se eu planto laranja, nasce laranja. A lei da semeadura, ela é perfeita. Um dia eu tô conversando com meu avô, perguntando por que meu avô mora em Joinville. Meu avô era do Paraná, agricultor, um pequeno agricultor. E o meu avô começa a contar a história dele. Eu vou tentar controlar para não chorar. Traz um pouquinho de água para mim, por favor. Ó, nem bebi, é sua. Ah, então obrigado. Então esse eu bebi. Mano, eu pergunto pro meu vô, por que o vô mora em Joinville? Ele falou, filho, porque um dia o vô fez uma roça e veio uma praga e comeu toda a roça do vô. Falei, sério, vô? Sério. E aí o vô pegou um dinheiro emprestado para fazer uma nova roça. E essa roça nasceu lindo e quando o vô colheu, a avó ficou doente. E todo o dinheiro da colheita o vô teve que pagar no hospital para a avó fazer uma cirurgia. Sério, vô, sério. E teve uma última roça. E essa o teu pai lembra, meu vô falando para mim. O vô fez a roça na linha. Fazer na linha é esticar uma linha assim no canto da área produtiva até e vir plantando na linha, como se você estivesse construindo um muro. O meu avô estava dizendo, eu fiz com tanto esmero, eu fiz, sabe, no capricho e tal. E aí, filho, veio uma chuva, uma tempestade de granizo e destruiu toda a lavoura do vô. E aí o teu pai lembra do vô dentro do paiol chorando, né? E aí a gente teve que se mudar para Joinville, vendemos tudo que a gente tinha para pagar as contas e a gente veio para Joinville. E aí eu fui para casa, cara, em crise com aquilo ali. Indignado com aquilo. Falei pro meu pai, a lei da semeadura não funciona. Quantos anos você tinha? Eu tinha, foi agora. Foi agora? Sim, porque eu tava nesse processo entendendo essa questão. Eu tinha 32 anos, eu acho. E eu falei pro pai, a lei da semeadura não funciona. Porque olha o que o vô fez. Deus não deveria ter guardado o vô. Deus não deveria ter olhado pro vô. Terceira roça, ele fez tudo. Daí o meu pai começou a falar assim, o vô fez e tal. Eu falei, pai, não sei se essa lei da semeadura funciona de fato. Porque se fosse assim, Deus não deixaria o meu vô passar por isso. E aí eu durmo. E acordo. E acordo com um pensamento. Isso é muito legal, né? Porque é coisa da minha cabeça daí. Deus não falou nada comigo. Aí eu tô assim, cara, meu vô morava no Paraná. Pai do meu pai. Só que o pai da minha mãe morava em Joinville. E meus pais não se conheciam. No dia que o meu avô quebrou lá, meu avô entrou dentro de uma Kombi e foi para Joinville. E lá em Joinville, meu pai conheceu a minha mãe. E desse casamento nasceu eu e minha irmã. E o meu vô, eu voltei lá na casa dele e falei, vô, sabe de uma coisa? Parece que deu tudo errado, vô. Mas eu sou uma colheita do dia que a colheita do vô deu errado. Hoje eu tô aqui por causa de um problema na safra. Então eu só existo, a nossa família só tá aqui por causa disso. Ou seja, no dia que tava dando tudo errado, tava dando tudo certo. Eu falei pro meu vovô, quantas milhares de pessoas hoje são alcançadas por uma palavra. E aí, cara, então é isso. Tava dando tudo errado para ele, mas no plano de Deus tava dando tudo certo. Entendeu? Imaginar como se fosse um xadrez. O Hamilton, que é o meu pai, tá vindo para Joinville, a Luciane já tá lá. Então, você entende? É a longevidade dos planos que a gente não sabe. Então, quando dá errado, tá dando certo. Eu e a minha esposa agora, a gente foi fazer uma pequena viagem de 1h30. A gente demorou 5 horas. Nós se perdemos, pegamos o caminho errado. Cara, confusão. Na última meia hora, é óbvio que todo mundo fica chateado. A gente falou, Deus deve ter dado algum grande livramento para nós. E aí que tá, eu nunca vou saber de fato o que foi.
Porque não tinha lógica a forma que a gente errou, as coisas que aconteceram. Então confiar em Deus é confiar que mesmo quando tá dando tudo errado, na verdade tá dando certo. Alguma coisa está acontecendo, cooperando para o bem. Fazendo alguma coisa que eu não consigo ver agora. E talvez nunca nem vou ver. Mas pela minha fé otimista, minha fé que Deus está no controle 100% de todas as coisas, eu preciso crer que até quando tá dando errado, tá dando certo. Hoje, como que você... Porque a nossa intimidade com Deus, ela é contínua e eterna. Não tem uma coisa, não, já cheguei num ponto que estou ótimo, estou no limite. Quando você pensa que está ótimo, é onde entra a soberba de achar que você tem o direito de julgar a fé dos outros. Exatamente. E como que você faz para sempre continuar trabalhando na sua? Você é um cara que lê continuamente, você tem os seus rituais, sabe? Você tem sempre seu momento de oração. Porque tem gente que... Eu recebo essa mensagem, eu não sei, eu estava conversando com um dia com, enfim, algum amigo. Pô, Caio, eu não sei nem orar, velho. Eu sei assim, eu só sei o Pai Nosso, né? Porque ele deixou escrito, porque senão eu nem saberia. Eu falei assim, já é um ótimo começo. É um ótimo começo. Então tem gente que tem até esse desafio. Como que você faz? Cara, primeiro que é uma fome. Não é uma disciplina, é uma fome. Eu vou ser um pouquinho talvez mais claro. No começo é disciplina, depois é fome. Então, você começa porque você precisa. Então você precisa se programar, você se esforça para aprender a orar. Então você precisa daquilo, né, para criar um hábito e tal. Mas depois aquilo vira uma dependência. Então essa fome que isso gera dentro de você te faz voltar e criar o caminho. Então, comigo, por exemplo, eu leio a Bíblia, né? Ano passado li ela inteira. Esse ano eu comecei com uma forma um pouco diferente, o devocional, porque eu quero aprender melhor o inglês. E aí tem os meus livros, que são livros que o Senhor vai colocando de acordo com a estação que eu estou vivendo. E isso é muito poderoso. Por exemplo, esse ano eu comecei um livro que fala sobre fé. Eu terminei ele assim, um pulo, que mudou a minha vida. Mudou a minha maneira de ver a fé, de orar, Cara, eu vivi milagres de em um mês. Um ano. Tipo, imagina 2 anos, 3 anos em um mês. É o que a gente viveu. Simplesmente por se posicionar de maneira certa em relação à fé. Uau. Orar da maneira certa. A Bíblia fala, vocês não recebem porque vocês não pedem. E quando vocês pedem errado. Então, teve até uma mensagem minha que viralizou, que o pessoal fez cortes, que é se Deus te deixar ver, se Deus te deixar tocar e tal. E isso é uma parada que viralizou porque as pessoas entendem de uma maneira como se Deus fosse obrigado a te dar tudo aquilo que ele te deixa ver. Seu sonho, aquilo que eu consigo sonhar, Deus vai me dar. Isso, mas o que as pessoas não pegaram? É que o começo da mensagem, eu digo, se Deus te der uma palavra. Quando Deus te dá uma palavra, Deus te dá a garantia. A garantia é que ele vai fazer, não uma garantia que você vai viver. Por quê? Porque no meio desse percurso, eu posso sair fora. Eu posso desistir. Mas a garantia de Deus, ela é vitalícia. Se ele diz que ele vai fazer, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora, a nossa infidelidade é o que afeta o plano de Deus. Só que as pessoas não compreendem. Na verdade, existe muita maldade intelectual hoje, né? É como se fosse a história do seu avô. Exato. Ele fez. Só que do jeito dele. Do jeito dele. Só que outra coisa, a maldade intelectual das pessoas, às vezes, é de não ver o todo ou querer ignorar algum ponto que mude o contexto que ela defende. Sim. Entendeu? Sim. Então, isso é uma questão muito poderosa. Você buscar no Senhor, eu estou falando isso por causa do livro da fé. Quando Deus me deu essa clareza sobre a fé, de fato, que é chamar à existência aquilo que não existe pela fé, ou clamar por aquilo que é a vontade de Deus e que talvez ainda não aconteceu por causa do meu posicionamento,
a gente vive uma realidade extraordinária, cara. Desde cura, desde coisas do nosso cotidiano, que a gente não fala com Deus, que a gente não abre o nosso coração. E é por isso que a palavra diz, vocês não recebem porque vocês não pedem. É o relacionamento, a gente não entendeu o nosso lugar de filho às vezes. Não entendeu o nosso lugar de acesso, entende? É muito bom isso, né? Quando você tem... Eu acho que parece que são duas vias, né? Você é intencional, mas está aberto à criatividade, Sim. né? É aquela coisa, né? O seu avô, creio que um dos grandes objetivos da vida dele era trabalhador, porque ele queria ter uma família vitoriosa, né? Sim. Queria dar condição. Mas mal ele sabia que para ele ter uma família dessa, tudo aquilo teria que acontecer. Então, essa criatividade, eu acho que é o grande desafio das pessoas, né? Porque tem muita gente que quer... que parece que quer manipular a Deus no seguinte, assim... beleza, ó, eu tô sendo bom. Seja bom comigo. Não, isso não funciona. Ó, eu tô fazendo a minha parte. Faz a sua. Pô, como assim? Você tá fazendo pra... Então, eu acho que ter esse entendimento, eu acho que é muito importante, né? Você ter E esse entendimento nunca é no meio. Exatamente. Esse entendimento é sempre no final. Vai ter um dia que você vai olhar para sua história e para todos os processos que você viveu e vai dizer assim, agora eu entendi. Entendeu? Ou seja, durante o meio, durante quando tudo está acontecendo, é difícil de entender alguns porquês. Mas lá no final você olha e vai dizer, puxa, agora eu compreendi. E às vezes, nem isso você vai ter o direito de saber. Talvez a geração que vai vir depois, que vai dizer, agora eu entendi. São coisas que transcendem a nossa capacidade cognitiva. Mas se você for pensar, o cara que foi crucificado ao lado de Jesus, que a vida dele deu, entre aspas, tudo errado. E ali, quando ele foi crucificado, Jesus olha... Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Estará comigo. Aí você fala assim, cara... Mas por isso que o final é mais importante do que o começo, né? Mais importante é o final do que o começo de todas as coisas, porque é muito difícil olhar em perspectiva. Tem um conceito de Nassim Taleb que chama previsibilidade retrospectiva. As coisas se tornam muito óbvias, mas só depois que aconteceu. Exatamente. Então, assim... É o tal do eu já sabia, né? Eu já sabia nada, não tinha como. Mas agora é fácil de dizer, não, eu entendi, agora eu saquei, mas não tinha nada. No meio não dava para entender. Igual no meu processo com Deus, como que eu ia conseguir dizer que isso que eu vivi me traria a esse lugar? Não tinha como saber. Entendeu? Hoje eu olho e digo, mas faz sentido porque eu tô na outra ponta do processo, eu tô no final. E talvez esteja no começo do próximo, e nem sei. Entendeu? A produção separou uma pergunta que eu achei muito legal, cara. Até anotaram aqui pra mim, a 12. Pra quem está começando uma jornada, qual seria o teu conselho para reconhecer a vontade de Deus e agir com essa convicção? O cara tá começando. Então parece que o aparelhinho dele, ele ainda não é tão poderoso. Ele tá trabalhando no aparelho auditivo dele. Então, qual que é o seu conselho, assim? Cara, vamos lá. Primeiro, assim, né? A gente parte de um caminho do que a gente gostaria. Então, nesse caso, a pergunta é sobre qual que é o Para quem está começando a jornada desse discernimento, de entender, reconhecer quando é a vontade dele, vontade de Deus, quais são, sabe, o que ele tem que agir? Ele tem que... Quais são os primeiros passos? Então, eu acredito que o primeiro passo, antes de você entender o que Deus quer fazer no seu futuro, o que Deus quer fazer com você, é conhecer o coração de Deus. É ter uma vida com Deus primeiro. Porque se você busca puramente Deus para o seu benefício, para a sua satisfação, né, para a sua segurança, você não vai conhecer de fato quem Deus é. Nossos relacionamentos, eles estão muito na superfície hoje, já naturalmente, por causa do tempo, da rotina, da própria correria do nosso dia a dia. Mas com Deus, se eu não posso buscar Deus já pensando naquilo que é o futuro. É como se eu tivesse me encontrando com você, perguntando sobre o próximo encontro, ou sobre o que você pode fazer por mim, sabe? Eu acho que o maior erro da nossa geração, talvez, é de não conhecer quem Deus é e só buscar o que Deus pode fazer. Entendi. Ou se estivesse buscando uma pessoa só pensando na sociedade que elas farão. Exato, cara. É como se o que você tem para me oferecer?
Parece uma aproximação Sabe? por interesse. né? Então, ignora-se todo o preço que já foi pago, toda a história que já foi construída. Nossa, animal. Tem um livro do Daniel Ortolund chamado Manso e Humilde. E ele fala sobre o coração de Deus, que é uma coisa que parece que pouco nos interessa. Sabe quem Deus é de fato? Quando Jesus abre, né, o coração dele para dizer quem ele é, ele fala que ele é manso e humilde. Muito bom. Cara, quando você entende o evangelho da perspectiva que Cristo te apresenta, né? Quando ele diz que ele é manso e humilde, significa que tudo aquilo que ele faz parte dessas duas prerrogativas, mansidão e humildade. Cara, o que é mais poderoso de conhecer Deus de uma forma tão apaixonante como essa? Então não é mais sobre o meu futuro, é sobre a segurança de um Deus que cuida de mim, que tem poder sobre todas as estações da minha vida, que representa tudo aquilo que me falta, mansidão e humildade, tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que de fato me completa. Então isso é quem Jesus é. Então às vezes a gente sempre está buscando o final das coisas e perdendo o brilho do relacionamento vivo, sabe? Quando você olha o Jardim do Éden, quando Deus desce todos os dias na viração do dia. Imagina o privilégio de você ter a visita do próprio Criador todos os dias. Deus não criou o homem para outra coisa senão para relacionamento. Nós somos amigos de Deus, fomos chamados, temos o direito de ser chamados amigo dele, sabe? E eu acho muito interessante porque quando no Velho Testamento fala essa expressão amigo, né? É quando os dois anjos estão indo destruir Sodoma e Gomorra, e aí eles estão indo e não estão falando com Abraão o que eles estão indo fazer. E aí Deus diz para eles, volta e fala, porque eu não vou ocultar isso do meu amigo. Cara, é um Deus que não guarda segredo Muito com bom, seus amigos. Então muito isso é tão mais poderoso Muito bom. do que propriamente uma estação que ainda não chegou, é a estação que eu tenho agora. Muito poderoso. Um Deus que se manifesta, um Deus que se revela, um Deus que abre o íntimo do coração dele. Aliás, a palavra intimidade, ela é proveniente, uma das suas nuances é de uma glândula muscular chamada timo, que a gente tem acima do nosso coração. Então, todo o fluxo sanguíneo passa por essa glândula. Então, quando um timo encosta no outro, eu consigo sentir o fluxo sanguíneo do teu corpo. Então, intimidade é quando o timo de Deus encosta no meu timo, ou seja, eu consigo ouvir, sentir a batida do coração de Deus. Parece utópico porque se manifesta pela perspectiva da fé. Mas quando você desenvolve um relacionamento com Deus, que você consegue sentir o que Ele sente, entende? Olhar pela perspectiva que Deus tem sobre as coisas, o teu olhar se torna mais manso, você se torna mais humilde, mais justo. E essa é a perspectiva do cristianismo. Sim. A perspectiva do cristianismo não é sobre você enriquecer, não é sobre você prosperar, não é sobre você ter isso, aquilo, é você ser parecido com Ele. Entendeu? Sim. Então, ser parecido com Jesus é a nossa maior missão. E isso é o relacionamento. Plateia, palmas para David Leonardo. David, nesse momento final, nessa última parte nossa, nós vamos ter a participação da plateia com algumas perguntas. Amém? Vai ter um microfone ali. Tá. Então, produção, primeira pergunta da nossa plateia. A Fabi vai dar. Eu vou fazer. Ah, a rainha já vai fazer a pergunta. Vou fazer a honra Manda. dessa plateia. Dave, a minha conversão a Jesus Cristo ela é recente, faz um ano que eu sou um bebê na fé. E eu abri publicamente, né, sobre o meu sim para Jesus. E o que eu mais recebi foi mensagem de pessoas que oravam por mim há muito tempo para que eu aceitasse Jesus. E toda vez que eu recebia essa mensagem, doía meu coração. E hoje eu consegui entender o porquê doía, porque tanta gente orava por mim, mas ninguém veio falar comigo. Ninguém veio me apresentar a Jesus. Eu entendo que o fato da gente orar é uma forma de nós estarmos agindo, mas eu estou agindo diretamente com Deus. E hoje arde no meu coração uma forma não só da oração, mas de agir diretamente com a pessoa. Então eu queria entender da sua parte, você que tem muito essa função, eu falei com você que eu vi o seu apelo no último evento e eu fiquei, que coisa mais linda, né? Como no dia a dia, não só através das minhas ações, mas como que eu posso fazer um apelo de uma forma para apresentar Jesus, de uma forma que as pessoas falam, eu quero viver ao lado dele. Lindo, né? Meu Deus. É que talvez essa é a maior razão da minha existência, sabe? Que é fazer
essa parte, que é perguntar, sabe? Apresentar e perguntar às pessoas, né? Então, eu entendo porque dói, né? Mas também doía nas pessoas, talvez, porque às vezes nem todo mundo consegue, né, falar ou ter a coragem de perguntar para alguém essa pergunta, que é a pergunta mais importante da vida, né? Você melhor do que ninguém hoje pode dizer o impacto que isso tem na vida, por isso que quando eu faço o apelo, cara, eu não consigo acostumar. Eu choro, eu fico assim, para mim é o momento de maior ápice da minha vida, de felicidade, quando eu vejo alguém entregando a vida para Jesus, porque eu sei como isso acontece, sabe? Toda euforia. Mas Mas ele não sabe o que é apelo. o apelo é a pergunta mais importante que alguém pode fazer. A Bíblia diz: eis que eu, o Senhor, estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. O que faz o apelo é como se fosse o porteiro do prédio, né? Olhando pela perspectiva de alguém que bate a porta, hoje seria aquele que aperta o interfone, né? Normalmente quem atende primeiro é o porteiro. Então eu sou o porteiro que liga no apartamento da pessoa e digo: tem alguém batendo aqui. E a pessoa vai perguntar: quem é? E eu digo: é Jesus. E o que ele quer? Aí eu digo: ele quer entrar. E o que ele quer fazer? Ele quer fazer uma faxina gigante dentro de você. Quer trazer paz para tua alma, conforto para o teu espírito, transformação para sua história. E por que ele quer fazer isso? Porque ele ama você. Mas como que ele me ama se ele nem me conhece? Não, ele não só conhece, como sabendo que a casa está toda bagunçada, deseja vir aqui. E quanto tempo ele quer ficar? Para sempre. E o que ele trouxe? Tudo o que ele tem. E o que vai sair de mim? Tudo aquilo que entristece a ele. E o que vai ficar? Tudo aquilo que é para o seu melhor e para a glória dele. Então esse é o apelo. Sim. É a pergunta mais importante. A Bíblia diz que o sangue nos purifica de todo pecado. Nosso nome é escrito no livro da vida. Então nós somos salvos de uma eternidade caída. Mas respondendo a pergunta, nada é mais poderoso do que uma pregação vivida, sabe? Nada é mais poderoso do que um exemplo. Nada fala mais do que uma atitude de fato. Então, a mensagem que as pessoas estão carentes hoje não é a mensagem falada. É a mensagem vivida, sabe? O que mais me entristece às vezes na internet, por exemplo, é quando você vê gente que fala de Jesus, mas não vive de fato o que representa o evangelho. Não tem amor, não tem mansidão, não tem humildade, não tem o reflexo, sabe? Então, você é a esperança para milhares de pessoas hoje, que talvez não vão ouvir eu, mas vão ver você. Vão ver o seu casamento, vão ver a maneira que você trata os seus filhos, vão ver a maneira que o que Deus fez na sua vida se torna uma história, porque tem gente que viu o antes e que agora vão ver o depois e vai dizer: o que foi que aconteceu? E aí a sua história é o que de fato houve. Jesus entrou. E quando Jesus entra, tudo muda. Quando eu comecei a falar de Jesus, eu não comecei a pregar. Eu comecei a contar o meu testemunho. Por quê? Porque aquilo me incendiou de uma maneira tão absurda que o único desejo que queimava no meu coração é que quem eu amava vivesse essa realidade também. Então isso é a paixão. É a coisa mais gostosa que você está vivendo agora. Isso não pode, sabe, morrer. Ele tem que ser retroalimentado o tempo todo. É o que a gente falou, né, de buscar, de orar, de ter essa disciplina, que é fazer essa chama ficar acesa. E pode ter certeza que isso vai ser ainda mais poderoso. Mas eu nunca ouvi essa pergunta. Porque às vezes a gente só ora, mas talvez o que nos falta é a autoridade de fato, né, com atitudes para chegar para as pessoas que a gente ora e falar de Jesus sem ser questionado pelo nosso próprio testemunho. Entendeu? Obrigado, meu amor. Começamos bem, hein, as perguntas aí. Caramba, mano. Ah, Vai ter mais uma pra finalizar, tá, mais uma pergunta. Caramba, foi forte, calma aí. Deixa eu tomar uma água aqui. Tá? Manda ver, manda ver. Dave, eu te conheci em 2019 e o primeiro vídeo que eu assisti teu foi o título Solte o Controle. E eu recente tinha me convertido e todas as portas se fecharam, assim, na minha vida, todas. E eu não tinha nem como pagar meu aluguel. E aí eu falei assim, tá, Deus, que Deus é esse, né, que tira tudo.
E nesse vídeo tu falou sobre isso. E como eu nunca tive pai presente, eu sempre tive que correr atrás de tudo, né? Pra pagar, pra viver, enfim. E aí nesse dia eu fiz uma oração. Eu deitei, chorei e falei assim, Deus, eu vou crer na palavra que ele tá falando, né? E eu vou soltar o controle. O Senhor vai trazer a provisão, eu vou te conhecer, eu vou falar, né, que tu é um pai. Eu não tenho um pai hoje que possa pagar meu aluguel, mas tu é um pai que vai suprir essa necessidade. E isso aconteceu. Para quem está passando por uma necessidade agora financeira, que não tem essa provisão, ou não tem essa identidade de filha, ali naquele vídeo, eu entendi que Deus era meu pai. Uma palavra, assim, para essas pessoas que hoje se sentem órfãos ou dependente, né, de alguma coisa que não venha de Deus. Então, para que essas pessoas possam se sentir filha, que hoje eu me sinto filha, né, e falo dele por isso, e que essas pessoas possam confiar, entregar, soltar o controle, como tu ensinou na mensagem. Eu vou usar o exemplo da minha filha, da Serena. A Serena tem 3 anos de idade e ela tem tanta certeza que eu amo ela e ela tem tanta ousadia no relacionamento que a gente tem que ela, com 3 anos, eu falo pra ela, filha, se joga no colo do pai. Eu coloco ela em cima da pedra da nossa pia e ela se joga de frente. Mas esses dias eu falei pra ela, filha, fica de costa. Fica de costa e se joga. E ela se joga. Porque ela entendeu uma coisa que a gente demora a entender com Deus. Que nesse lugar de relacionamento nós temos um pai que nunca vai nos desamparar. Que nunca vai soltar a nossa mão. Nunca. Mesmo no dia mais difícil, mesmo no dia mais angustiante, nós sempre teremos o socorro bem presente no dia da angústia. Seja com consolo, seja com conforto, seja com a provisão. Mas às vezes a gente não pede porque a gente não sabe quem nós somos nesse relacionamento. Ou nos falta essa certeza de saber que nós somos filhos. Quando eu comecei a viver o evangelho, a viver o chamado, teve um dia que eu falei para Deus o seguinte, eu falei, Deus, eu vou te obedecer. Eu vou cumprir o meu chamado, que era fazer isso que eu faço. Mas eu pedi algo pro Senhor, eu falei, Jesus, mas eu nunca mais ter que pedir dinheiro pro meu pai. Para pagar um aluguel, para pagar uma água. E era muito difícil as coisas. E teve um dia que eu cheguei de um final de semana que eu estava pregando com a minha esposa. E a gente chegou em casa e fez toda a contabilidade daquela semana que a gente tinha que pagar. E faltou R$300 para pagar a conta. E aí que tá. As pessoas travam quando ouvem valores, né? Porque elas não sabem de fato quão amadas elas são. Ou porque elas têm uma visão tão negativa das coisas que para não frustrar a fé, é melhor nem orar sobre aquilo que nos falta ou aquilo que nos dói. E eu dobrei o meu joelho e falei, Jesus, a única coisa que eu te pedi para te obedecer foi que o Senhor nunca deixasse faltar. E agora eu vou ter que pedir para o meu pai. E eu pedi para o Senhor, foi a única coisa que eu te pedi. E naquele dia eu fui trabalhar na rádio, eu trabalhava numa emissora de rádio na época, e o líder da igreja da noite anterior apareceu lá na rádio, faltavam R$300 para pagar alguma coisa da nossa casa, que eu não me lembro exatamente o que era. E eu estava relutante em pedir para o meu pai. E ele chegou lá na rádio, com um envelope, escrito, a bênção continua. E eu abri o envelope e tinha os R$300. Ou seja, esses testemunhos só vive quem é filho. Só vive quem pede. Só vive quem entende o lugar nesse relacionamento com Deus. Se você quiser agir de maneira distante na fé, você vai ter um relacionamento distante. Mas esse tipo de relacionamento é só quem vira de costa e se joga. Então, glória a Deus porque você se sente filha hoje. E existem órfãos de pais vivos também. Então eu, durante muito tempo na minha vida, fui órfão de um pai vivo. Hoje, graças a Deus, o Senhor restaurou a minha casa. Mas como essa mensagem é para quem está nos assistindo, mesmo que o seu pai esteja vivo e te faz falta, existe um Deus que nunca vai nos faltar e nunca vai nos abandonar. Amém. Obrigado. Cara, Amém, meu lindo. poderoso demais esse papo. Foi ou não, plateia? Foi ou não? Mais uma palma pro David ou não? Mensagem final sua, tocar teu coração. Tem tanta gente ouvindo. Mensagem é sua. Ai, cara, eu acho que eu vou ficar com essa última parte, assim, sabe? De a gente tem uma vida muito passageira para passar desapercebido no presente que Deus nos deu, que é a vida, sabe?
Então nós temos a oportunidade de viver como filhos de Deus. E às vezes a gente vive como escravo, ou às vezes a gente vive como estranho dele, sabe? Como evangelista, a minha função na vida, no mundo, é apresentar Jesus às pessoas. Mas talvez a minha maneira de apresentar às pessoas Jesus é apresentar dessa maneira. Que as pessoas se sintam filhas e amadas de verdade, sabe? Hoje é dessa maneira que eu me sinto com Deus. Eu sou amado por Jesus de uma maneira constrangedora, que me dá direito de viver coisas que eu nunca teria capacidade de escolher, justamente porque eu sei quem eu sou nele, eu sou filho dele. Então minha palavra para quem está nos assistindo é: entenda quem você é, desenvolva a identidade de filho. Né? A identidade de filho é uma identidade às vezes até petulante, né? Porque se acha demais. Sim. Pede demais, se folga demais, mas é dessa maneira que a gente descobre o sobrenatural de Deus. Sabe, nada constrange mais o coração de um pai do que um filho que confia nele. Nada mais. Você sabe, você tem 3 filhos, né? Eu tenho meus 3 filhos também, tenho os 2 meninos e uma menina. E o que mais me constrange não é quando eu chamo eles de filho, mas é quando eles me chamam e me colocam nesse lugar de pai. Quando eles pedem segurança, conforto, para mim, eu me sinto num lugar extraordinário. Deus é a mesma coisa. Quando nós confiamos ao Senhor as coisas simples e as coisas profundas da nossa vida, a gente coloca Ele no lugar que é direito, sabe? Como o Pai de fato que é. Mas essa sensação de ser filho, de ser amado, é a coisa mais poderosa da fé em Jesus. Se não, é só uma filosofia, é só uma história bonita, é só uma mensagem que emociona e mais nada. Mas se isso for a prática da nossa vida, de se sentir filho, de se sentir amado, por exemplo, ao teu amigo que diz que não sabe orar, é porque ele ainda não entendeu que ele é filho. Sim. Quem é filho não precisa ter uma oração minuciosamente com palavras escolhidas, sabe? Não, é uma palavra que flui do coração. Você vai falar com seu pai, você não pensa o que vai dizer. Você diz o que você precisa. Jesus, eu preciso disso. Senhor, obrigado. Obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado. Às vezes eu estou agradecendo, outra hora eu estou pedindo. Eu só estou fluindo dentro do meu coração aquilo que está aqui dentro. Então não existe uma regra. E é isso, para filhos, a forma de conduzir as coisas são diferentes. Então quando a gente está nesse lugar, a gente fica até, eu brinco, até meio folgado, sabe? A gente é filho, a relação é diferente. Animal. E essa é a mais prazerosa de todas. Animal. E, cara, que Deus continue te dando muita saúde e sabedoria pra você rodar esse Brasil e o mundo inteiro. Amém, cara. O mundo inteiro. Por sinal, a todo mundo que tá vendo esse episódio, vou colocar na descrição primeiro todas as redes sociais do Dave. E também os links pra você saber onde ele tá. Ele tem uma agenda muito louca, até cada hora você tá num lugar diferente, sempre levando a palavra. Você quer conhecer mais de Jesus, você quer levar o seu relacionamento para um outro nível, ou você que sente que tá faltando alguma coisa. Isso se chama arrabab. É uma carência que tem dentro do ser humano que só Deus pode preencher. Você não tá conseguindo preencher com mais nada, né? Com nada. Como chama? Arrabab. É a palavra carência quando Salomão escreve em Cantares. É uma carência tão profunda que só Deus consegue suprir de maneira plena e completa. Vou colocar o link na descrição para você acompanhar toda a agenda maravilhosa dele. Irmão. É nóis. Obrigado, meu príncipe. Obrigado, tá? Foi maravilhoso. Tamo junto. Foi lindíssimo. Deus te abençoe também. Amém. Sobremaneira. Amém. Você, sua esposa maravilhosa, cheia de Jesus, sua casa. Que os seus filhos sejam o reflexo daquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. Que haja paz, que haja, sabe, prosperidade do céu sobre vocês de maneira plena e completa. Amém. Amém. Obrigado. Valeu, mano. Você que viu o nosso episódio, primeiro não deixa de se inscrever no canal e compartilha. Quanta gente que precisa. Faz que nem a Fabi. Pessoas que vieram na sua cabeça, pessoas que vieram do nada. Manda esse episódio, Amém. Tá? Tenho certeza que vai ser muito forte. Temos alguns recados finais. Se inscreve para você não perder só um episódio. Você que está assistindo pela alguma plataforma de streaming, pelo Spotify, não deixa de seguir o nosso canal. Estamos muito felizes como você fez isso, crescendo muito. Essa semana, o terceiro podcast de negócios mais ouvidos do Brasil. Então a gente está muito feliz e por quanto que esse episódio vai impactar de uma maneira
como nenhum outro. Então, obrigado, Dave. Obrigado à plateia. E até a semana que vem, mais um papo. Fica com Deus e tchau. Valeu!